clipe maravilhoso, né? Que clipe lindo, que vem falando profundamente aos nossos corações. Eu quero ter uma palavra aqui com você, como nós vamos dar um seminário hoje, amanhã, ali na Igreja da Paz, sobre autoridade espiritual. Nós estaremos ministrando hoje, amanhã às 6h30 da tarde, e é um evento aberto para todas as igrejas cristãs, para todas as pessoas que querem aprender mais sobre autoridade espiritual. Como o pastor Josias falou agora há pouco, nós temos visto muitos seminários sobre batalhas espirituais. E eu acho muito importante você entender sobre batalha espiritual. E nós temos observado muitos cristãos entrando em batalhas, mas sem compreender a autoridade de Deus, a autoridade espiritual. Então, nesse seminário que nós estaremos falando, é justamente a importância de você entender a autoridade de Deus, a autoridade sua, a autoridade da sua liderança. Nós temos observado, de vez em quando alguém me procurou e disse: pastor, abriu mais uma igreja ali. E alguém disse assim: pastor, é melhor mais uma igreja do que mais um bar. Eu disse: querido, vamos analisar a realidade disso. Nós temos visto muitas igrejas se subdividindo e pessoas saem, um grupo de pessoas rebeldes, desobedientes, e começam então uma nova denominação, que na verdade está fora do favor de Deus, não está debaixo do favor de Deus. Então, querido, é muito importante você entender sobre autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela muda tudo, ela abre os céus, ela transforma, ela cura, ela restaura. É debaixo de autoridade espiritual que o povo de Israel saiu do Egito. Foi debaixo da autoridade espiritual que o Mar Vermelho se abriu para os judeus passarem. Foi debaixo de autoridade espiritual que Josué, junto com seus sacerdotes, tocaram as trombetas e os muros de Jericó vieram abaixo. Mas foi saindo da autoridade espiritual que o filho pródigo veio a passar necessidade, fome e miséria. Eu estou até aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Lucas, no capítulo 15. Se você tem uma Bíblia aí, talvez você já leu esse texto, eu gostaria que você lesse comigo. Aqui em Lucas capítulo 15, o versículo 11 diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me toca. E repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Observa, esse rapaz tinha uma família maravilhosa, ele tinha um pai excelente, um pai amoroso, ele habitava em uma família de gente muito próspera. O pai dele era um homem muito rico, um milionário, reconhecido na cidade, que conhecia todas as pessoas. Esse rapaz, se fosse hoje, provavelmente ele andava em carros importados, ele estaria desfilando nos seus carros importados, porque o pai era dono de várias empresas. E ele tinha também um irmão, ele tinha vários funcionários que trabalhavam para ele. Era alguém assim que financeiramente ele não tinha problema nenhum, querido. Ele estava com a vida totalmente estabilizada. Mas observa que ele, querendo sair debaixo da autoridade do pai, ele disse: pai, eu quero a minha parte da herança. É triste nós vermos filhos hoje no Brasil que mandam assassinar os seus pais por causa de uma herança. É triste nós vermos filhos que participam do assassinato dos seus pais por causa de herança. E o resultado desses filhos é o mesmo que aconteceu na vida do filho pródigo. O versículo 13 diz que poucos dias depois, ele, ajuntando tudo, partiu para um lugar distante, um país distante.
e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha a situação de um príncipe. O filho muito rico, nascido em uma família muito próspera. Família ele tinha. Ele cresceu dentro de uma igreja local. Ele foi ensinado, provavelmente, participou algumas vezes do teatro na igreja. Talvez até deu uma palestra para os jovens, porque como ele era uma pessoa reconhecida na cidade, na sua sociedade, mas ele saiu debaixo da autoridade do pai e foi para aquele país distante, onde ali ele gastou todos os seus bens, todos os seus haveres. E diz o versículo 15 que ele então foi encontrar-se com cidadãos daquele país, o qual o mandou para o campo a apacentar os porcos. Querido, talvez você não saiba, mas judeus não comem carne de porco. Para um judeu é uma aberração cuidar de porcos. Mas aquele príncipe, aquele rapaz nascido em uma família tão rica, que havia herdado já